Oi, eu sou a Aira e esse é o Penso Logo Cast, um podcast em áudio, onde eu compartilho reflexões sobre a internet e o mundo, ou só o que se passa pela minha cabeça. No fim, se você quiser comentar, eu vou adorar, porque quem gosta de bot é Big Tech, e eu tô aqui pra falar com gente. Posso pesar o clima? Eu acho que eu não sei viver. Eu tava assistindo um filme que se chama A Longa Marcha, e sem te dar spoilers, porque eu não sei se você vai querer ver ele depois, basicamente, vários homens, eles estão participando de uma caminhada, e essa caminhada é uma caminhada mortal. Mortal porque eles têm que andar sem parar, não tem uma linha de chegada. Tipo assim, o cara precisa comer, ele vai comer enquanto anda. Ele tem que cagar, ele vai cagar andando e cagando. Precisa mijar, a mesma coisa. E aí aquele que ficar doente, não aguentar, ele recebe até 3 avisos. Se ele não voltar a andar no ritmo certo, ele morre. Ele leva um tiro na cara e foda-se, assim, pá. E o que eu vou falar aqui não tem nada a ver com o que o filme prega, mas é uma percepção minha que eu tive vendo esse filme e que eu acho que eu infelizmente aplico na minha vida, que é o seguinte: o final do filme, ele tem bastante impacto, mas ele não teve, pra mim, especificamente pra mim, tanto impacto quanto a jornada. É porque eu sou uma pessoa que aproveita a jornada, que aproveita o processo? De jeito nenhum. Queria eu ser essa pessoa, mas sabe quando você fica cozinhando ali? Eu vou cozinhar essa ideia, eu vou cozinhar essa expectativa aqui. Eu faço isso com tanta intensidade que quando chega no objetivo, que quando chega no final, perde a força pra mim. Não é que não importa, não é que eu não queira chegar lá, não é que eu não anseie pelo fim, mas eu anseio tanto que eu antecipo ele. E aí, quando de fato chega o fim hipotético, né? Eu já não consigo sentir o mesmo nível de entusiasmo. Usando o filme como exemplo, não é porque eu não gostei do final. Gostei do final pra caralho. O filme é muito bom, na minha opinião. É só que quando eu chego no final, eu já tô pensando na outra coisa. É muito louco porque Einstein falava que o tempo é relativo e ele nunca uma frase envelheceu tão bem como um bom vinho como essa, porque a percepção que eu tenho é que todo dia é amanhã pra mim. É a esperança de uma coisa melhor que eu não tô vivendo ainda, mas vai vir aí. Só que esse dia, ele não chega de um jeito grandioso, sabe? Batendo o pé na porta. O vem aí, pra mim, na minha vida, ele vem em doses menores. E como são em doses menores, eu não consigo ficar tão empolgada quanto eu poderia. Eu vou dar um exemplo pra não ficar tão viajado esse papo aqui. Mas antes de eu criar esse podcast, nossa, eu não consigo explicar pra você o quão animada eu tava. Era como se eu tivesse voltado a ser criança de novo, porque eu tava desenhando todo dia, já que eu faço tirinhas, né? Se você me acompanha no Spotify só, você tá perdendo, porque no YouTube eu posto várias tirinhas e também tem essa pegada de reflexão aqui. E enfim, eu tava desenhando todo dia, eu sou uma pessoa que escrevo música, então eu tava escrevendo muita música, tava pensando em mil possibilidades de temas que eu podia falar, eu tava montando a identidade visual do meu canal e tudo com muito carinho, cara, tudo tipo como se eu estivesse cuidando de um bebê. E eu sinto que quando eu tô criando coisas que eu não vou compartilhar, é como se eu vivesse um mundo mágico ali. Ter esse podcast, ter o canal, fazer as tirinhas, escrever músicas, pra mim, nossa, é do caralho. Mas agora que eu já coloquei no mundo, é como se o amanhã ele fosse ser muito melhor. E aí eu fico imaginando as mil possibilidades do que o amanhã pode me trazer. E aí eu fico vivendo esse amanhã no hoje. E parece que é isso. Parece que é antecipar o futuro pra quando esse futuro chegar, eu já tá pensando no próximo futuro, na próxima coisa. A sensação que eu tenho vivendo a minha vida é como se eu tivesse me vendo de fora. Quando eu era adolescente e eu não tava afim de escutar um papo chato de adulto,
E não era nem bronca, era papo chato mesmo. Sabe aqueles papos de adulto que não sabe conversar com adolescente? E que fala coisas assim completamente que não tem nada a ver com o mundinho ali de adolescente, ou que adolescente vai entender e vai absorver? Eu criei um sistema de tipo conseguir desligar a pessoa e entrar na minha cabeça a ponto de eu não conseguir ouvir o que a pessoa tá falando, porque eu tô vivendo o que eu tô pensando na minha cabeça. Olha que coisa maluca, cara. Aí eu percebia que minutos tinham se passado e eu tava dentro da minha cabeça pensando coisas que eu queria que tivessem acontecendo naquele momento e não estavam. Eu não faço isso hoje em dia, eu escuto as pessoas com atenção. Não é sobre não conseguir estar presente pro outro mais, mas é não tá presente pra mim mesmo. Isso tem me dado um pouco de angústia ultimamente, porque por mais que não tenha um jeito certo de se viver, eu fico pensando, o que será que eu tô perdendo? Eu não gosto desse papo gratiluz de tipo, ai, você está perdendo a brisa do ar, os raios de sol na sua pele, ou qualquer coisa desse tipo. Então, assim, eu tô falando sobre momentos. E aí eu conecto com o filme A Longa Marcha de novo. Durante a caminhada deles, eles ficam falando que eles estão vivendo um momento e que toda vez é um momento. Eles estão ali vivendo um momento, esperando pelo próximo, porque o momento é tudo que eles têm, já que eles não têm a certeza de quem vai ficar vivo até o final, de quem vai conseguir sobreviver até o final. E mesmo sabendo que no final só vai sobrar um, eles fizeram amizade, eles construíram uma relação de irmandade muito bonita, né? Alguns personagens ali. E aí volto pro meu momento. Eu fico pensando, o que será que nessa minha longa marcha, porque viver é isso, né? Você andar, literal e não literalmente, e morrer. E aí eu fico pensando, o que eu não tô percebendo? O que eu não estou aproveitando? Será que tem alguma coisa realmente de tão incrível já acontecendo? Será que eu tô na minha linha de chegada várias vezes na semana, mas tô vendo fragmentos dela, fragmentos dessa linha de chegada, mas não tô percebendo porque eu tô pensando no amanhã o tempo inteiro? Eu não tenho uma resposta, eu não tenho nenhuma resposta pra te falar a verdade. E eu sei que a gente sempre vai querer mais, e é muito importante a gente querer mais. Quando a gente alcançar uma coisa, sempre vai ter outra e outra e outra, e é uma eterna busca, mas eu não sei como ficar tão empolgada com o que eu tenho agora. E não é ingratidão, tá ligado? Tipo, eu reconheço, mas eu tenho dificuldade. E é engraçado porque no passado eu já sofri. Ai, meu Deus, eu não quero chorar nesse episódio, que ódio. Mas eu não tive uma vida fácil, basicamente. E eu não tô mais nesse lugar de dificuldade. E quando eu olho pro passado, eu lembro de vários momentos que foram muito legais. Muitas coisas que já aconteceram que servem como mini troféus, assim. Troféus é o plural. Pra mim mesma, me lembrar de que essa caminhada que eu tô fazendo e que todo mundo faz, que é tá vivo, não tem sido em vão, por mais que muita coisa tenha acontecido. Mas quando eu tava vivendo essas coisas, em paralelo a várias dores que eu passei, eu não acho que eu tava vivendo no presente, eu não acho que eu tava percebendo isso. E eu tô de TPM. Talvez eu esteja vendo as coisas de uma forma tão dramática por causa disso, mas não é como se essas coisas não fossem verdade depois. Esse sentimento, ele é real. A gente fala de ontem, e a gente fala de amanhã, e a gente faz planos pro mês que vem, e a gente faz planos pro anos, ó, do nada um cu, pro ano que vem. Mas quando a gente acorda, é hoje. E quando a gente dorme e acorda no dia seguinte, ele vira hoje de novo. E agora é hoje de novo. E a gente só tem o hoje o tempo inteiro. Não importa o horário, não importa a data, não importa a estação, é sempre o hoje o tempo inteiro. Mas parece que eu sempre tô vivendo, esperando pelo amanhã. Uma coisa que não existe, né? Que existe só na teoria. Já aconteceu de tipo, por exemplo,
Ah, eu sei que eu vou para um lugar muito legal no dia X. E aí eu fico a semana inteira pensando no dia X. E aí eu não tô vivendo os dias. Eu tô pensando só no dia X. Aí o dia X chega e eu aproveito e tudo mais. E aí depois bate aquela bad de nossa, acabou. E agora? O que vem? Mas dessa vez eu queria muito ouvir de alguém, sem papo clichê, assim, eu vivo no presente porque eu tomo meu café e eu percebo todos os sabores dele e o quanto ele é quentinho, e aí o som dos pássaros, sabe? Se essa coisa que parece um story de Instagram de alguém que tá querendo vender um curso, sabe? Ou de uma blogueira fitness que fala, todo mundo tem as mesmas 24 horas. Sabe, eu não quero isso. Eu queria entender o que é viver hoje através dos olhos de uma pessoa comum, de uma pessoa real. Eu queria muito que a gente fosse tipo a WandaVision, assim, de mudar a realidade num passe de mágica. Porque se eu vivesse as coisas que eu vivo na minha cabeça, meu amor, eu ia ter a vida dos sonhos. Porque eu sou uma pessoa muito criativa, desde criança. Então eu imagino muitas coisas, eu penso muitas coisas. Só que o problema é que eu sou tão boa nisso que às vezes a vida real fica meio chata comparada a tudo que eu criei na minha mente, sabe? Eu queria muito, muito de verdade ouvir de você o que você pensa desse assunto, como você lida. Espero mesmo que esse papo tenha sido legal para vocês. Se quiser ver pensamento em forma de desenho, é só dar uma passadinha em Mundo de Aira no YouTube, Aira com Y, que tem umas tirinhas nos shorts que dizem muito e são autorais, nada de A. Então, fica aí o convite.